Jorge Tufi foi um poeta que nasceu entre rios e selvas. Trouxe na alma a grandeza do Acre e a densidade mágica da Amazônia. Suas palavras foram como as águas dos grandes rios, desaguando livremente, misturando-se com a vida, com os sonhos e com a força misteriosa da floresta. Nascido em 1930 em Sena Madureira, mas acolhido por Manaus, Tufi fez da escrita uma forma de se embrenhar nos mistérios e encantos de sua terra, dando voz ao silêncio ancestral que habita a Amazônia. Em seus versos, Jorge Tufi revelou o coração das coisas simples e eternas. Varanda de Pássaros e Poema do Homem do Cais são como janelas abertas para o universo amazônico, onde a paisagem, os pássaros e o rio encontram o homem e se tornam extensão de sua existência. Sua poesia não era apenas uma descrição do ambiente, mas um mergulho profundo no ser. Uma busca pelo sentido da vida em cada detalhe do mundo que o cercava. Meu avô era caixeiro viajante, né? Ele tinha também uns 2 ou 3 barcos, eu não me lembro. Eles vieram para cá praticamente expulsos do Líbano, né? Porque estava em guerra na época. E eles foram para o Acre, na verdade. E ele fazia esse comércio, né, no beiradão do rio, né? Entre Manaus e o Acre. Ah, rapaz, um galã, né? O meu Alain Delon, ele era um homem muito, muito diferente, né? Então, pra gente ser ou tentar ser igual é muito difícil, não dá, não tem condição. Isabel era a musa, né? Ela elevou esse lado artístico dele, esse lado poético, né? Com a beleza, que ela era uma mulher muito bonita, inteligente. E ela influenciou realmente muito na vida dele. Na verdade, a vida inteira, né? No momento em que ele conheceu, um amor assim de primeira vista, né? Porque você hoje colocar o nome da sua amada no pé direito, na frente da sua casa, em letras vermelhas, é a maior prova de amor que um homem poderia dar para sua companheira. E esse ele fez. É indescritível, eu não sei te falar. Não era vício, era um negócio muito puro, entendeu? Situações de brigas, isso aí é normal, tinham, né? Tinham. Algumas separações pequenas, por períodos pequenos, entendeu? Que eu acho que isso aí só apimentou mais ainda o amor dos dois.
Meu tio foi um pai e um tio para todos nós, todos os sobrinhos. Quando eu tinha meus 12 anos, 13 anos, meus passeios na cidade de Manaus, era com ele. Eu lembro que ele gostava muito de Citroën, o Jeep Citroën. Quando passava 3, 4 anos, sempre estava trocando. E depois já adulto, depois de adolescente, ele frequentava muito o bar do meu pai, né? José Tufi, que hoje vive em Fortaleza aos 94 anos de idade. E lá ele chegava por volta das 12 horas com a sacolinha dele e dentro tinha a bebida predileta, o uísquezinho dele, né? E os seus livros, né? Que ele levava para ler, né? No intervalo, a poesia, os contos, né? E na mesa de bar sempre vem um bom papo de poeta, né? E é um amante das comidas árabes, né? A gente tem muita recordação desse momento de coisa maravilhosa, família. E a minha avó, rapaz, a minha avó era fantástica também. Cozinheira de mão cheia, né? Na culinária árabe, ela encantava a todos, né? Os amigos dele, os nossos parentes, né? Então, minha avó era um símbolo de tranquilidade, sabedoria. E o mais interessante, né? Ela conseguia encher a barriga da gente com prazer. Ela não deixava a gente passando mal. Ela tinha um ritual, né? Ela tratava o frango todo, lavava com sabão e ficava passeando com o frango como se fosse um bebê. Na verdade, o que ela sentia no momento é difícil de dizer porque ela nunca relatou, né? Contam que foi assim. As águas baixaram tanto que os peixes subiram para a terra, tomaram forma de gente. Uma cobra do tamanho do arco-íris espalhou essa gente pelas margens do rio. Antes da pupunha e do arumã, do dia e da noite, das 6 coisas invisíveis como ganchos, cuias, bancos, maniva, ipadu e cigarros, destacou-se a mulher, criada por si mesma. Ela aparece no desenho dos índios, sorrindo para os trovões. Enfeites e objetos de uso estavam prontos ali. E as casas eram de pedra fina, que luziam por dentro. Fala aí, poeta. Vamos limpar esse sapato hoje? Já engraxou? Pô, mas pelo menos compra um bombom aí pra me ajudar, mano. Já comprei, já engraxei, já comprei. Toda hora é uma desculpinha, né? O dia 22 de novembro, em 1954, é um dia marcante na história cultural do Amazonas, porque foi na madrugada do dia 22 de novembro que um grupo de escritores fundou na Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, o que veio a ser o mais importante movimento cultural da história do Amazonas, que foi o Clube da Madrugada, que era um movimento que tinha como propósito renovar a cultura no Amazonas. Não era só a literatura, eles queriam renovar o pensamento, as artes em geral, com destaque, evidentemente, para a literatura e, em especial, a poesia. Eles queriam fazer uma arte que falasse da Amazônia, do nosso processo histórico, das questões políticas e sociais. Eles não queriam mais uma arte tradicional, uma arte formal. Eles queriam uma arte que tivesse
uma identificação com as questões do povo e, sobretudo, que buscasse uma linguagem mais próxima da realidade social e política daquela época, daquele tempo, não é? E por que eu falo isso? Porque a obra do Jorge Tuffi, ela está conectada com o espírito, com as finalidades do Clube da Madrugada. A poesia fluía pelo Tuffi. Ele escrevia, quando a gente estava conversando, e de repente ele disse: olha, eu já fiz 2 quartetos aqui, faz os 2 tercetos. E ele tem um poema que fala muito sobre isso, se chama Poeta Não Se Define, do livro O Sétimo Dia. Poeta não se define, é um ser à parte. De homem se veste, de animal caminha. Mas algo nele de anjo se avizinha, quando em fatias brancas se reparte. Cheira o pão de seus versos, faz-se arte pela dor que humaniza e que espezinha. Para si mesmo estranho ele se enigma, avesso ao paletó, caderno esparso, nada o liberta nunca deste estigma. O poeta Jorge Tuffi foi a primeira autoridade que eu ouvi falar, pela minha mãe. Ela dizia assim: você mora no bairro do poeta. A obra dele se resume, para quem conhece, no hino. Ele pegou toda a sua obra, jogou no liquidificador cultural, espremeu e saiu o hino do Amazonas. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa lobreza. Aos que sonham teu canto de lenda e aos que lutam mais vida e riqueza. Então, o Tuffi, ele foi esse camarada que a gente tinha o prazer de estar ou falando ou ouvindo ele falar. Neste dia histórico, eu trouxe aqui para celebrar junto comigo e com vocês a minha amada esposa Isabel e os meus filhos. Esse dia, senhores, é um dia histórico, não só para mim e minha família, mas como também para a população amazonense. Ser condecorado com esse prêmio tão maravilhoso e ter a oportunidade de escrever o hino do Amazonas. Eu convido vocês a celebrar junto comigo. Nas paragens da história, o passado é de guerra, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Assim foi que nos tempos escuros da conquista apoiada ao canhão, nossos povos plantaram seus berços, homens livres da planta e do chão. Então, de pai só como protetor, né? O protetor, o provedor, o instrutor. A gente saía geralmente na rua, onde sobressaía o amigo, né? Ele não me tratava como um filho. Eu era o amigo dele. E em determinadas situações ele era um pouco rígido. Em alguns depoimentos eu já dei a respeito da minha vontade de um dia ser um escritor e que ele reprovou. Pai. Oi, Jorginho. O que é isso, rapaz? Eu já não falei pra você estudar, Jorginho? Pelo menos ler. Isso aqui tá horrível, Jorginho. Horrível. Então eu vou aprender música, tocar violão. Ah, Jorginho, aqui nessa casa de boêmio já basta eu. Já como um amigo, não. Um homem flexível, né? A pessoa que a gente podia contar e que o não era mais difícil de falar. Meu pai, um grande poeta, partiu para ver outras paisagens e sinto teus sinais ainda em meu coração.
Por onde você passar, sei que você cantará os teus poemas. Obrigado por mostrar os caminhos das letras, dos poemas, das palavras, em forma lírica, mas principalmente o caminho do saber. O meu amor é eterno, em meu nome, tua filha, Eliana Nicola. Para mim, é o meu avô, carinhosamente, ele dava ele de bigode. Ótimas memórias, sempre também me ensinou bastante. Sei que a literatura do meu avô é uma literatura extremamente densa. O trato do dia a dia, uma dinâmica muito simples de se ter. Então que a gente podia sempre abordar todos os assuntos possíveis e imagináveis, inclusive assuntos super engraçados. Desde quando ele partiu, sei que a presença dele é muito marcante para mim. Enfim. O meu pai, ele sempre teve um significado muito especial na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que nos encontramos. Eu sabia que a poesia sempre foi muito importante na vida do meu pai. Era a forma dele se conectar com as pessoas e saber o que elas pensavam. E com isso eu me mantinha mais perto dele também. Eu guardo comigo as suas memórias mais bonitas. Eu sou feliz e grata por ser filha do poeta Jorge Tufi. Meu avô, uma pessoa de extrema sabedoria, sempre presente na minha vida e na vida da nossa família. Tenho lembranças memoráveis com ele. Era sempre homenageado através de acrósticos, os quais ele mandava para mim todo ano em meu aniversário, e isso eu guardo ainda com muito carinho. São memórias afetivas de passeios, viagens. Eu admiro muito a obra do meu avô, admiro o meu avô. Tenho muita saudade, memórias incríveis, amorosas. Aonde ele estiver, sei que ele está presente, nos abençoando, seguindo um caminho de luz e de amor. Então, com muito carinho, deixo esse depoimento com muito amor e principalmente com muita saudade. Ele sempre foi um avô muito presente e nós tínhamos bastante contato. E uma das lembranças que eu tenho da minha infância na casa do meu avô, quando eu ia brincar, era um momento que nós estávamos na cozinha, onde a minha bisavó, que eu herdei o nome dela, Farid, e aí quando eu ia colocar sal na comida, ele dizia: menina, olha essa quantidade de sal. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de ser a sua neta, ter tido a oportunidade de apresentar as minhas filhas a ele, apresentar o meu marido, Roberto, a Rebeca, a Giovana, né? Saber aí que o nome dele está gravado na história e que vai ficar aí para muitas e muitas gerações. É difícil dizer como é que isso se gerou, porque ele, na verdade, ele tinha um cuidado muito grande com a saúde dele, né? Todos os dias, pela manhã, ele tomava de 6 a 8 vitaminas naturais no café da manhã. Então, ele era o nosso médico, né? Uma enxaqueca, esse remédio. Agora, é lógico que, como boêmio, né? A bebida alcoólica era um fato na vida dele, né? 9 horas da manhã, todo mundo tomando uísque. E eu não bebo, não fumo. Eu fiquei ali olhando, eu cheguei com ele e disse assim: mas, poeta, 9 horas da manhã bebendo uísque? Aí ele falou no meu ouvido, disse assim: água enferruja. Não sei se foi isso que levou a ele ter o tipo de doença que ele teve no final da vida. Nós descobrimos numa queda que ele teve lá e, na verdade, ele não quebrou, ele esfacelou a clavícula porque ele já estava com, acredito, com câncer nos ossos também, né? E colocou uma prótese. E ficar de longe, né, da bebida. A partir das 16, 17 horas, ele abriu o whiskyzinho dele e ficava com um copinho dele, tipo uma cascavel em casa, até 2 horas da manhã, escrevendo, lendo, assistindo filmes, jornais, entendeu? Essa era a rotina dele. A gente já tinha jogado todas as bebidas lá, eu e minha irmã. Aí foi quando a gente monitorou, viu que não tinha mais nada, ele deu a recuperada.
A morte tirou você de mim, Isabel. Mas não conseguiu apagar as nossas recordações. Ah, Isabel. Se eu fechar os olhos, eu consigo sentir o teu toque, o teu cheiro, o teu abraço. Guardarei as nossas recordações no jardim da saudade. Quando eu sentir sua falta, eu irei para o meio das rosas para me sentir amado, acolhido e abraçado. A perca do poeta, não só para mim, mas eu acho que para todo o amazonense, o brasileiro que conheceu ele, né? Ficou um vácuo, uma lacuna na poesia. Passa-se um filme de tudo que a gente foi, né, juntos, do que nós produzimos juntos. Isso tudo veio no momento. O Tufi tem um significado muito importante para mim, porque com o Tufi eu aprendi o valor da amizade, mas também o valor da coragem, de sustentar as suas convicções, as suas posições. Meu tio, para mim, cara, é inesquecível. De tudo, de tudo, de tudo. E pensar de tudo, da felicidade que ele nos deu. Te amo, poeta. Nunca te esquecerei. Cara, eu diria assim, vai embora de novo, não. Fica aqui comigo. Só em sonho mesmo, né? Seria um grande sonho. E eu não ia querer acordar. É isso. O poeta vai pela rua, ninguém está vendo o poeta, porque o poeta é transparente, o poeta atravessa a ponte, o poeta desfolha a rosa, o poeta contempla o mar. Ninguém está vendo o poeta, mas duvido que ninguém sinta a sua presença.